Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi. Eu iniciei muito cedo com o consumo exacerbado de álcool e drogas. E foi aos 8 anos, com pequenas quantidades de álcool dentro de casa. E ao sair com alguns amigos para fazer pichações, para fazer alguns rolês, acabou entrando outras drogas também, como a benzina e outros inalantes. Aos 8 para os 9 anos eu já estava fumando cigarro dentro de casa, com consentimento dos meus pais. E aí eu fui experimentando todos os tipos aí que eu tive a oportunidade. Aos 9 anos eu comecei a fazer um trabalho na rua com a desculpa que eu ia ajudar financeiramente em casa. E eu comecei a vender rosas em bares, casas noturnas. Eu sempre consumi na rua, até determinado momento que acabou ficando liberado em casa e eu passei a fazer um uso mais compulsivo ainda, porque eu usava na rua e em casa. A princípio eu mentia, né? Falava que não era meu, que era de amigos, e com isso eles até acreditavam, mas depois não teve jeito. Depois eu fui preso, menor de idade, e com essa prisão veio à tona, né? Eles vieram a saber que o que eu estava fazendo uso mesmo, e não era pouco. Estava fazendo uso há bastante tempo e com quantidade elevada. Mas depois que você sai pra rua e falar, eu vou dar uma volta de 1 hora, não tem jeito. Depois do uso, passa noites e noites fora e acaba cada vez mais magoando o familiar e deixando eles cada vez mais doentes. É um labirinto místico. Porque eu tinha medo de não ser aceito pelos amigos, pela sociedade. Então, quando eu fazia o uso, eu não me sentia inibido. Esse medo ainda é presente na minha vida, mas esse medo ele é presente para que eu não volte a ser aquela pessoa que eu era antes. Cheguei a fazer assalto. Quando eu ia assaltar era exatamente para sentir adrenalina. Hoje eu tento fazer alguns esportes para sentir essa mesma adrenalina que eu sentia, porque eu não preciso mais disso. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar. Durante todo o meu uso eu sempre acreditei que eu parava quando eu quisesse, né? E tem muitas pessoas que acreditam nisso. Eu fui refletir, eu fui pensar quando que eu tinha ficado 15 dias sem uso. E aí deu start, porque eu não me recordei quando que eu tinha ficado 15 dias sem uso. Quantos anos você tinha nessa época, Fábio? Estava com 24 anos. E aí, desse momento, eu entrei no tratamento e entrei na programação que aquela instituição me oferecia. Então, eu acredito que eu cheguei no fundo da fossa, né, da degradação, daquele lixo, daquele churume, né, que falam que é aquele caldo do lixo. Eu perdi diversas namoradas, eu tive namoradas que perguntaram pra mim assim, você prefere eu ou a droga? Eu falava, você não quer comparar isso, meu. Até logo. Não precisa morrer pra ver Deus. Não dá pra sair de um buraco sem a ajuda de uma mão, sem a ajuda de um parente, de um ente querido ou de um profissional de saúde. Quem gerenciava a instituição era meu pai. E o meu pai, apesar de ele ser um profissional durante todo o período que eu fiquei lá, durante os dias de visita, ele era meu pai. Porque o tratamento do dependente é um, o tratamento do familiar é outro. Ambos precisam estar em tratamento para que essa família tenha qualidade de vida. As maiores dificuldades que eu tive em recuperação foi eu ter enterrado meu pai numa segunda-feira e ter enterrado o meu filho na outra segunda-feira. Porque o que meu pai me ensinou a viver, né, a como que eu vou fazer para viver dali para diante, foi bem ensinado e eu vou levar isso aí pro resto da minha vida. Bom, tô chegando aí há 14 anos sem fazer uso de substâncias, né?
E já faz 8 anos que eu me formei terapeuta. E nem hoje. Encontrei com um amigo que eu tinha conversado com ele há 2 anos atrás. Eu tinha falado para ele, vamos comigo em um lugar aí? E ele foi comigo. E hoje ele me falou assim, ó, lembra daquela vez? Daqui uns dias vai fazer 2 anos que isso aconteceu e vai fazer 2 anos que eu estou sem usar. Isso é gratificante demais. Isso é maravilhoso, poder ouvir do outro que você teve influência na qualidade de vida que ele está tendo hoje.